Sabe quando a vida parece ter acabado para alguém, mas de repente um gesto muda tudo? Imagine só. Um milionário arrogante decide levar uma moradora de rua para o casamento da ex-noiva dele, achando que seria apenas um jogo de vingança. Só que ninguém esperava o que viria a seguir. A cada olhar, a cada palavra dela, a festa virou um campo de batalha onde máscaras caíram e verdades escondidas vieram à tona. E eu te garanto, o que aconteceu naquela noite vai mexer com suas crenças sobre amor, poder e justiça. Prepare-se, porque essa história vai te prender até o último segundo. Eu estava varrendo a calçada em frente a um pequeno armazém de Belo Horizonte quando a vida resolveu me colocar diante de um caminho inesperado. O sol já estava se pondo, e aquele fim de tarde tinha o cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina. Foi nesse momento que vi um homem bem vestido, com um terno alinhado, parado na calçada com um envelope dourado nas mãos. Ele parecia irritado, como quem tinha recebido uma notícia que mexia fundo no coração. Eu não sabia quem era aquele homem, mas dava para ver de longe que era alguém acostumado com luxo. O carro importado parado ali, o relógio brilhando no pulso e a postura de quem nunca precisou pedir nada a ninguém. Só que naquele instante, o rosto dele estava pesado, como se tivesse levado um tapa invisível. Ele abriu o envelope, leu algumas linhas e amassou o papel com raiva, jogando no chão. Curiosa, me aproximei devagar, fingindo que ainda varria. Ele falava sozinho, resmungando palavras de desprezo. Ouvi quando ele disse o nome de uma mulher, Olívia. Esse nome saiu da boca dele com tanto rancor que parecia veneno. Pelo jeito, era a ex-noiva que estava prestes a se casar com outro homem. O convite era claro. Não apenas chamava para o casamento, mas soava como uma provocação, quase um desafio para ele aparecer lá sozinho. Eu conhecia esse tipo de dor, mesmo que de outro jeito. Quem já foi rejeitado sabe o gosto amargo que fica. Ele, um milionário cheio de orgulho, agora enfrentava a chance de ser visto como um derrotado diante da sociedade que tanto o aplaudia. E o pior, a ex-noiva parecia ter mandado aquele convite só para esfregar na cara dele que tinha seguido em frente. Ele chutou uma garrafa vazia na calçada e bufou, dizendo em voz alta que jamais pisaria naquele salão sozinho. Eu achei curioso, porque às vezes as pessoas mais ricas sentem a mesma solidão que nós, os pobres, sentimos todos os dias. O dinheiro não compra a companhia verdadeira, e aquilo estava estampado no rosto dele. De repente, os olhos dele cruzaram com os meus. Eu ainda segurava a vassoura, mas percebi que aquele olhar não era de quem pedia ajuda, e sim de quem tramava algo. Ele caminhou até mim com passos firmes, como se tivesse acabado de tomar uma decisão. Eu senti um frio na barriga, porque não era comum alguém daquele mundo parar para falar comigo. Ele perguntou meu nome, mas sem carinho na voz, apenas como quem avalia uma peça de um jogo. Eu respondi com desconfiança, segurando firme a vassoura como se fosse um escudo. Ele sorriu de lado, um sorriso cheio de ironia, e disse: "Você quer mudar de vida? Venha comigo a um casamento, e eu pago o suficiente para transformar tudo." Naquele instante fiquei sem ar. Era uma proposta absurda, daquelas que a gente pensa que só acontece em novela. Um milionário oferecendo uma chance de virar outra pessoa, de entrar em um mundo onde eu jamais seria convidada. Mas no fundo, percebi que não era bondade, era vingança. Ele queria usar a minha presença como uma arma contra a ex-noiva. Eu olhei bem nos olhos dele e vi a arrogância misturada com desespero. Senti vontade de rir, porque nunca pensei que um homem tão poderoso fosse precisar de alguém como eu para não parecer pequeno. E mesmo sem saber aonde isso me levaria, respondi que aceitava. Não por causa do dinheiro, mas porque queria ver até onde ele teria coragem de ir com esse plano. Naquele momento, eu não sabia, mas estava dando o meu primeiro passo em uma estrada cheia de segredos, revelações e reviravoltas que mudariam minha vida para sempre. E o próximo passo seria descobrir o que realmente significava esse convite para mim, uma simples moradora de rua. Quando aceitei a proposta daquele homem, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Ele não esperava que eu dissesse sim tão rápido, e por um instante seu olhar vacilou. Parecia que ele estava acostumado a pessoas que se curvavam diante dele, implorando por oportunidades. Eu, ao contrário, respondi com firmeza, quase debochando, só para provar que não tinha medo. Ele se apresentou como Ricardo,
dono de várias empresas de construção em São Paulo, mas que naquela noite parecia menos empresário e mais um homem ferido. A forma como ele falava de Olívia, a ex-noiva, deixava claro que aquela ferida ainda sangrava. O casamento dela era uma afronta, e me levar parecia a arma perfeita para cutucar o orgulho dela. Entramos no carro dele e o silêncio era pesado. O cheiro de couro novo misturado com perfume caro me embrulhava o estômago. Eu nunca tinha andado em um carro tão luxuoso, mas não demonstrei surpresa. Mantive o queixo erguido, como se aquilo fosse normal, porque sabia que era exatamente essa postura que o irritava e, ao mesmo tempo, o deixava curioso. Ele começou a me explicar o plano com calma, como quem negocia um contrato. Disse que eu deveria sorrir, segurar sua mão e agir como se fosse alguém de importância. A cada palavra dele, eu sentia que não passava de uma peça em seu jogo de vingança. Então resolvi testar seus limites, perguntando quanto exatamente valeria a minha presença naquele casamento. Ricardo hesitou, como se a pergunta fosse ousada demais, mas logo respondeu que pagaria o suficiente para eu nunca mais ter que dormir em uma praça ou pedir comida em semáforos. Era tentador ouvir aquilo, mas por dentro eu já sabia que minha curiosidade tinha mais força que qualquer dinheiro. Eu queria entender até onde um homem tão poderoso seria capaz de ir para ferir o próprio orgulho. Enquanto o carro avançava pelas ruas iluminadas de São Paulo, eu encarei meu reflexo no vidro. A mulher que eu via parecia cansada, com o cabelo embaraçado e a pele marcada pelo sol. Mas atrás dessa aparência havia uma chama acesa. A vontade de mostrar que, mesmo sem nada, eu não seria tratada como objeto descartável. Ricardo notou meu silêncio e perguntou se eu estava com medo. Dei uma risada curta e respondi que já tinha enfrentado noites na rua em que a chuva era meu único cobertor. Então, uma festa cheia de ricos não seria o bastante para me assustar. Ele arqueou a sobrancelha surpreso, e pela primeira vez vi respeito em seu olhar. O carro parou diante de um salão de beleza luxuoso, iluminado como se fosse um palácio. Eu desci com passos firmes, mesmo sabendo que aquele não era meu lugar. Ricardo entregou ordens rápidas para as atendentes. Queria uma transformação completa. Ele parecia ansioso para apagar minha aparência de rua e me moldar em algo que causasse impacto. Antes de entrarem com as tesouras e pincéis de maquiagem, ele se aproximou e disse em tom sério: "Agora você tem a chance de se tornar alguém nova. Mas lembre-se, no final da noite ainda será apenas um jogo." Eu sorri com ironia e respondi: "Ou talvez seja o começo de algo que você não vai conseguir controlar." Naquele instante, percebi que não era apenas ele que estava testando os limites. Eu também estava. E cada segundo me aproximava de um mundo onde nada era o que parecia ser, mas que guardava respostas sobre mim mesma que eu ainda nem desconfiava. As atendentes me guiaram até uma cadeira cercada de espelhos iluminados, onde o cheiro de cremes importados se misturava ao som baixo de música ambiente. Sentei firme, sem demonstrar surpresa, mas por dentro sentia como se estivesse em outro planeta. Uma das mulheres começou a desembaraçar meus cabelos com delicadeza, e cada nó parecia puxar também um pedaço da minha memória. Enquanto a água quente escorria sobre minha cabeça, fechei os olhos e me lembrei de quando era criança em Salvador. Minha mãe sempre fazia tranças em mim antes das festas de São João, e naquela hora percebi o quanto estava distante daquela menina que corria pelas ruas de paralelepípedo com cheiro de milho assado e fogueira. A vida me tinha arrancado tudo, mas de alguma forma eu ainda guardava aquela raiz dentro de mim. Ricardo observava de longe, cruzado de braços, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Eu percebia seus olhos curiosos, tentando decifrar quem eu era de verdade. Ele esperava encontrar uma mulher assustada diante de tanto luxo, mas o que via era alguém serena, que encarava o processo como se já tivesse vivido aquilo antes. Quando a maquiagem começou a ser aplicada, senti o pincel deslizando pelo meu rosto, apagando as marcas do sol e da rua. Era como se estivessem retirando uma máscara de sofrimento para revelar outra versão de mim. Mas a cada camada de pó e batom eu pensava: será que isso era realmente uma nova identidade ou apenas o retorno de uma mulher que sempre existiu, mas que o mundo tinha tentado apagar? As roupas chegaram em araras de veludo, vestidos cintilantes que jamais imaginei vestir. Escolheram um vermelho de seda,
justo no corpo que refletia a luz como fogo. Quando o vesti, me olhei no espelho e por um instante não reconheci a figura diante de mim. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de familiaridade, como se aquela mulher elegante sempre tivesse feito parte da minha história. Ricardo se aproximou devagar, os olhos fixos em mim, e por um segundo seu silêncio falou mais do que 1000 palavras. Eu sabia que ele estava surpreso, mas o que o deixou desconcertado foi o fato de eu não ter reagido com espanto. Mantive o queixo erguido e apenas disse: "Já me vi assim antes." Ele franziu o senho, intrigado, e perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Dei um sorriso misterioso e respondi: "Só estou dizendo que o brilho não me assusta, porque eu já vivi em lugares onde tudo reluzia, e nem sempre era ouro." O silêncio que seguiu foi pesado, e percebi que plantei a primeira semente de dúvida na mente dele. As funcionárias ajeitaram os últimos detalhes, colocando brincos delicados e saltos altos, que transformavam meu caminhar em algo quase teatral. Quando terminei, levantei da cadeira e caminhei até Ricardo com passos firmes. Ele segurou o ar por um instante, como se tivesse esquecido de respirar, e murmurou: "Quem é você de verdade?" Eu não respondi. Apenas peguei a bolsa que me entregaram e disse: "Você vai descobrir com o tempo." E naquele momento percebi que o jogo tinha mudado. Não era mais ele quem me conduzia para sua vingança. Agora eu também estava conduzindo ele para um mistério que ele jamais tinha imaginado enfrentar. E com essa aura de segredo, embarcamos no carro de volta, rumo ao casamento que mudaria não apenas a vida dele, mas a minha para sempre. O carro deslizou pelas ruas iluminadas de São Paulo, como se cortasse o próprio silêncio que nos envolvia. Ricardo ajeitava a gravata com a ansiedade de um adolescente prestes a enfrentar uma prova, enquanto eu observava a cidade passando depressa pela janela. As luzes dos prédios refletiam no vidro e me davam a sensação de que estava entrando em outro universo, distante daquele banco de praça onde tantas vezes dormi. Quando o motorista estacionou diante do salão de festas, vi a grandiosidade do lugar. Lustres brilhavam na entrada. Tapetes vermelhos cobriam os degraus, e dezenas de fotógrafos disputavam cada clique. Mulheres em vestidos caros desciam de carros luxuosos como se fossem estrelas de cinema, e homens de terno se cumprimentavam com apertos de mão ensaiados. Ricardo saiu primeiro, ajustou o paletó e, com um gesto quase teatral, estendeu a mão para mim. Respirei fundo e aceitei, descendo do carro com passos calculados. Naquele instante, senti todos os olhares se voltando para mim, como se cada pessoa ali tivesse parado para me analisar. O burburinho se espalhou rápido, cochichos cruzaram o ar, e percebi a dúvida nos olhos de cada convidado. Quem era a mulher ao lado de Ricardo? O peso dos olhares não me abalou. Mantive o queixo erguido e um leve sorriso nos lábios, lembrando do jeito que minha mãe dizia para enfrentar a vida: "Não mostre o medo, porque o medo é o que eles mais querem ver." Enquanto caminhávamos pelo tapete, notei mulheres cutucando umas às outras, tentando adivinhar de onde eu tinha surgido, e homens observando com uma curiosidade disfarçada. Por dentro, eu sentia o coração disparado, mas transformei essa agitação em força. Cada passo era uma declaração silenciosa, de que eu não seria invisível. Lembrei das noites em que pedi comida em portas de restaurantes e fui ignorada, e agora, ironicamente, eu entrava de cabeça erguida em um dos lugares mais seletos da cidade, sendo o centro das atenções. Ricardo sussurrou perto do meu ouvido, com um tom quase nervoso: "Sorria e não cause problemas." Eu ri baixinho, sem mover os lábios, e respondi: "Você me trouxe aqui para ser discreta ou para provocar sua ex?" Ele não retrucou, mas sei que minhas palavras o fizeram engolir em seco. Ao atravessar as portas douradas, fomos recebidos por um salão imenso, onde lustres de cristal iluminavam cada canto. As mesas estavam decoradas com flores brancas e douradas, e o som de violinos preenchia o ar. Era como entrar em um mundo de sonhos, mas eu sabia que por trás daquela beleza existiam jogos de poder, vaidade e segredos. Olívia estava no centro de tudo, vestida de noiva como uma rainha em seu trono. Seus olhos encontraram os de Ricardo por um breve instante, mas logo desviaram para mim. E naquele olhar senti a ponta da flecha. Havia surpresa, incômodo e, principalmente, desconfiança.
Ela queria saber quem eu era. E só esse detalhe já provava que eu tinha cumprido meu papel. Enquanto nos aproximávamos, respirei fundo e pensei comigo mesma. Eu não estava ali apenas como acompanhante de Ricardo. Eu era o espelho que revelaria as rachaduras escondidas naquele mundo de luxo. E de alguma forma, sabia que aquela noite não terminaria apenas com danças e brindes, mas com verdades que mudariam o rumo de todos nós. Assim que nos aproximamos do altar improvisado, senti a tensão cortar o ar como uma lâmina afiada. Olivia, com o vestido branco reluzindo sob a luz dos lustres, esboçou um sorriso educado, mas seus olhos me atravessaram, como se quisessem me despir de todos os segredos. Ela se inclinou levemente para Ricardo, cumprimentando-o com voz doce, mas carregada de veneno escondido. "Ricardo, que surpresa ver você aqui", disse ela fingindo entusiasmo. Ele respondeu com a mesma falsidade. "Você não imaginava que eu perderia esse grande momento, não é mesmo?" Então, segurando firme minha mão, completou. "Trouxe companhia." Olivia me examinou de cima a baixo, como quem avalia uma obra de arte estranha. Antes que Ricardo pudesse dizer meu nome, estendi a mão com firmeza e falei. "Prazer, sou Isabela." O olhar dela vacilou por um instante, e percebi que havia algo ali, como se meu rosto despertasse uma lembrança incômoda. Mas ela logo retomou a postura e sorriu com a mesma máscara fria. "Você me parece familiar", comentou tentando soar casual. Sorri de leve, inclinando a cabeça e respondendo. "Talvez em outra vida." As palavras ficaram suspensas no ar. E Ricardo, ao meu lado, apertou discretamente minha mão, surpreso com minha ousadia. Enquanto os convidados observavam curiosos, percebi que Olivia buscava me medir em cada gesto. Ela queria me enquadrar em alguma categoria, amiga, amante, interesseira. Mas quanto mais tentava, mais eu me mantinha enigmática. E isso a incomodava profundamente. Era como se meu silêncio dissesse mais do que qualquer confissão. Ricardo, aproveitando o desconforto da ex, fez questão de erguer a taça de champanhe e brindar. "Aos noivos que sejam muito felizes." Mas antes que a cena seguisse tranquila, falei com serenidade. "O casamento é um compromisso sério. Já estive noiva, mas não deu certo. Não era o que a família queria." As palavras atingiram Olivia como um soco invisível. Ela piscou várias vezes, tentando disfarçar o impacto, enquanto Ricardo me olhava com espanto e admiração. Eu sabia que aquela revelação indireta mexia com feridas antigas, mas mantive meu semblante calmo, como se nada fosse além de uma simples lembrança. Por um instante, o salão mergulhou em silêncio, até que um convidado forçou um brinde e a música voltou, quebrando o clima pesado. Ainda assim, Olivia não desgrudava os olhos de mim. Era como se ela estivesse diante de um espelho que revelava algo que ela queria esconder. Eu respirei fundo, sentindo a vitória silenciosa se instalar, porque mesmo sem gritar, eu já havia marcado minha presença. E sabia que aquele fora apenas o primeiro round. O verdadeiro confronto ainda estava por vir, e nele eu não pretendia apenas assistir. A música suave começou a preencher o salão, e os casais se dirigiram à pista de dança. Ricardo parecia prestes a puxar assunto com Olivia novamente, mas eu não lhe dei essa chance. Toquei levemente seu braço e perguntei, "Vai querer ficar parado assistindo ou prefere me acompanhar?" Ele me olhou surpreso, talvez esperando submissão, mas encontrou ousadia. Então, sem jeito, aceitou meu convite. Entramos na pista, e os olhares logo se voltaram para nós. Cada passo que eu dava era medido, cada gesto calculado para transmitir confiança. Eu sabia que, naquele ambiente de vaidades, a forma como a gente se portava dizia mais que qualquer palavra. Mantive o sorriso discreto, olhando nos olhos de Ricardo, como se não houvesse mais ninguém ali. Isso o desarmou por completo. Olivia observava da mesa principal, tentando disfarçar o incômodo. Era visível sua inquietação. O aperto no copo de champanhe, enquanto eu me movia com leveza. Eu sentia que a cada volta da dança, ela perdia mais o controle da própria segurança. Aquilo me dava forças, como se eu estivesse tirando dela a coroa invisível que usava. Os convidados murmuravam entre si, curiosos sobre quem eu era. Alguns homens se aproximaram de Ricardo durante as pausas, oferecendo cumprimentos e elogiando minha presença. Eu aproveitava para responder com frases inteligentes,
comentando sobre o mercado de tecnologia, investimentos em startups e até sobre política local em São Paulo, temas que vinham naturalmente, porque eu já tinha vivido em ambientes assim. A cada resposta, via nos rostos dos empresários um misto de surpresa e respeito. Eles esperavam encontrar uma acompanhante bonita, mas vazia. Em vez disso, encontraram alguém que falava a língua deles com naturalidade. Ricardo, ao meu lado, parecia cada vez mais desconcertado, como se tivesse perdido as rédeas do próprio plano. Um dos magnatas mais influentes se aproximou, apertou minha mão e disse: Dona Isabela, a senhora fala como quem entende do assunto. Onde estudou? Sorri de canto e respondi: A vida é a melhor universidade. Quem observa de verdade aprende. Ele riu, mas seus olhos brilharam de interesse. Eu percebia que naquele instante estava dominando o jogo sem levantar a voz. Ricardo me puxou para o lado, irritado, e sussurrou: Você está chamando atenção demais. Eu segurei seu olhar e rebati: Não era exatamente isso que você queria? Mostrar que não estava sozinho? Ele ficou sem resposta, porque no fundo eu estava entregando muito mais do que ele havia planejado. Enquanto voltávamos à mesa, percebi Olivia se levantando e vindo em nossa direção. Seu sorriso era educado, mas seus olhos denunciavam um desejo profundo de me confrontar. Eu respirei fundo, sabendo que a próxima rodada daquele jogo psicológico estava prestes a começar, e pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu não era apenas uma figurante na vida de outra pessoa. Eu era protagonista de uma história que estava apenas começando a se revelar. Depois da dança, Ricardo parecia inquieto. Ele não parava de me observar, como se quisesse decifrar cada palavra que eu tinha dito aos convidados. Seus olhos carregavam mais perguntas do que certezas, e percebi que algo dentro dele começava a se abalar. Aquela confiança arrogante que o definia dava lugar a uma curiosidade perigosa. Olivia, por sua vez, não tirava os olhos de mim. Em cada gesto dela, percebia-se a tentativa de me encaixar em algum lugar conhecido. Era como se meu rosto cutucasse memórias escondidas, lembranças que ela não queria trazer à tona. Quando nos cruzamos novamente, ela comentou em tom baixo: É estranho, mas juro que já vi você antes. Sorri e respondi: Talvez em sonhos. O sorriso dela vacilou, e vi nascer ali uma chama de desconfiança. Naquela noite, ao voltar para o hotel que Ricardo havia reservado para mim, me olhei no espelho com atenção. A maquiagem ainda intacta, o vestido ainda brilhante, mas o que me chamou a atenção foi o olhar. Eu não parecia mais a mulher que ele encontrou sentada na calçada. Havia algo despertando dentro de mim, algo que eu mesma tinha enterrado junto com meu passado. Ricardo, inquieto, não resistiu. Mandou alguém investigar minha vida. Contratou um detetive particular, daqueles que não deixam rastros. Ele queria respostas rápidas, mas recebeu um silêncio inquietante. O relatório voltava limpo, sem documentos recentes, sem endereço fixo, sem registro algum. Era como se eu não existisse. Isso o deixava mais obcecado. No dia seguinte, ao tomar café no escritório dele em São Paulo, ele me encarou de frente e disparou: Quem é você de verdade? Cruzei os braços mantendo o tom sereno. Sou a mulher que você escolheu para ferir a vaidade da sua ex. Nada mais. Ele não acreditou, e percebi no brilho dos olhos dele que não descansaria até arrancar a verdade. Dentro de mim, a batalha era outra. Eu sabia que minha presença ao lado de Ricardo não era coincidência. Eu tinha razões para aceitar aquela proposta, e todas estavam ligadas a Olivia, mas ainda não era hora de revelar. Carregar um segredo é como segurar um copo cheio até a borda. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica não derramar. Os dias que se seguiram foram um jogo silencioso. Ricardo tentava puxar informações, mas eu devolvia respostas vagas, sempre deixando escapar uma ponta de mistério. Eu podia sentir sua frustração crescer, e era isso que me dava força. Ele estava descobrindo que o controle não estava mais em suas mãos. Certa noite, encontrei um bilhete no meu quarto de hotel, escrito em letras firmes. Ele já começou a investigar. Decida o seu próximo passo. O coração acelerou. Não havia assinatura, mas eu sabia de onde vinha. Era um lembrete de que meu passado não estava enterrado e que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona. Encostei-me na janela, olhando as luzes da cidade, e pensei: Ricardo queria respostas.
Olivia já suspeitava. E eu, entre os dois, estava prestes a abrir a porta de uma história que ninguém naquele salão de casamento imaginava que existia. Na manhã seguinte, o telefone de Ricardo tocou cedo. Do outro lado da linha, a voz grave do investigador soava satisfeita. Descobri quem ela é. Vi de longe a expressão dele mudar, como se tivesse acabado de receber uma peça rara de um quebra-cabeça. Sem me dar chance de ouvir, ele saiu apressado para o escritório. Mas eu já sabia que aquele momento estava chegando. Horas depois, Ricardo apareceu diante de mim no hotel. Trazia nos olhos uma mistura de triunfo e fúria. Então é isso. Você não é uma desconhecida. Seu verdadeiro nome é Isabela Dió, filha de Richard Dió. Ao ouvir o nome do meu pai, senti um arrepio percorrer meu corpo. Fazia anos que ninguém ousava pronunciá-lo na minha frente. Respirei fundo, tentando manter a postura, mas a ferida aberta sangrava de novo. Ele me encarou como se tivesse desvendado um enigma. Por que não contou a verdade? Por que se esconder atrás dessa máscara de moradora de rua? Olhei para ele e respondi com calma. Porque às vezes é mais seguro desaparecer do que ser lembrada. Meu pai perdeu tudo por confiar em gente errada. E no centro dessa traição estava Olivia Harrington. Ricardo ficou em silêncio, processando cada palavra. Lembrei em voz alta de como meu pai, um empresário respeitado em Recife, construiu uma das maiores empresas de construção do Brasil. Trabalhava com honestidade, dava emprego a centenas de famílias, até que Olivia entrou como parceira de negócios, e em pouco tempo, contratos falsos e desvio de dinheiro surgiram em nome dele. Meu pai foi acusado de corrupção, sua imagem destruída nos jornais. Perdeu clientes, perdeu amigos, perdeu a saúde. Que eu me recordo das noites em que o vi sentado à mesa, os olhos vazios, tentando entender como tudo desmoronara tão rápido. Não resistiu ao peso da injustiça e morreu sem conseguir provar sua inocência. Enquanto eu falava, senti as lágrimas ameaçarem, mas segurei firme. Minha mãe adoeceu logo depois e em poucos meses também se foi. Fiquei sozinha, sem casa, sem sustento. Tentei lutar, mas as portas se fechavam uma a uma, e a última porta foi a rua, onde aprendi a sobreviver. Ricardo ouvia em silêncio, mas seus punhos cerrados denunciavam a raiva. Ele, que tanto tinha se orgulhado de seu próprio império, agora se via diante de uma mulher que perdera tudo por culpa da mesma mulher que o havia ferido. Nossos destinos estavam ligados por uma inimiga em comum. Então foi por isso que você aceitou o meu convite sem hesitar? Saint Mas? Ele perguntou, a voz rouca. Sim, respondi, porque sabia que era a chance de encarar Olivia frente a frente. Não foi o dinheiro que me atraiu, foi a oportunidade. O silêncio se instalou no quarto. Só se ouvia o barulho distante da cidade. E naquele instante, percebi que a guerra que antes parecia apenas dele, agora também era minha. Eu não era uma peça no jogo de Ricardo. Eu tinha meu próprio tabuleiro para virar. Ricardo não perdeu tempo. Assim que soube da ligação entre Olivia e a ruína da minha família, acionou todos os contatos que tinha. Advogados, contadores e até jornalistas investigativos foram convocados para montar um dossiê completo. Eu observava cada passo, dividida entre a sede de justiça e o medo de que tudo desmoronasse de novo antes da hora certa. Enquanto isso, Olivia parecia mais inquieta a cada evento social. Eu a via tentando manter a pose de noiva perfeita, mas seus olhos denunciavam o pânico silencioso. Os rumores começaram a se espalhar. Contratos adulterados, transferências suspeitas, sociedades de fachada. Aquilo que um dia destruiu meu pai, agora estava prestes a engolir ela inteira. Na noite do jantar de gala, Ricardo me levou até o clube mais elegante de São Paulo. As paredes forradas de espelhos refletiam as luzes douradas e os convidados se moviam como peças de xadrez. Olivia entrou mais tarde, confiante, mas eu já sabia que ela estava prestes a cair. No meu bolso, repousava a cópia de um documento que a ligava diretamente ao desfalque que arruinou os Dió. No meio da festa, Ricardo se aproximou dela e entregou um envelope. Leia, disse firme. Olivia abriu, e seu rosto empalideceu diante das provas. Extratos bancários, assinaturas, gravações. A máscara dela ruiu em segundos. Ela tentou sorrir. Tentou negar, mas a sala já estava tomada de cochichos. Era impossível esconder o escândalo. Isso é falso, gritou a voz falhando. Eu me aproximei devagar, olhei nos olhos dela e disse, não, Olivia,
É a verdade que você tentou enterrar junto com meu pai. As palavras ecoaram no salão, e a atmosfera se quebrou como vidro estilhaçado. Foi então que as portas se abriram e 2 policiais entraram, acompanhados de um promotor. O silêncio tomou conta do lugar. Olivia Harrington, a senhora está presa por fraude financeira, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As algemas brilharam sob as luzes enquanto ela se debatia, gritando que tudo era mentira. Alguns convidados desviaram o olhar, outros filmavam com celulares, mas eu fiquei imóvel, observando cada segundo. Era a justiça que esperei por anos, a reparação que parecia impossível. E mesmo assim, dentro de mim havia uma mistura estranha de alívio e dor. Olivia me lançou um último olhar, cheio de ódio e promessa de vingança. Eu soube naquele instante que mesmo atrás das grades ela não desistiria tão fácil. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que meu pai podia descansar em paz. Ricardo segurou minha mão e murmurou: agora o jogo mudou. E eu percebi que a queda de Olivia era apenas o começo de uma nova batalha. Porque quando se tira a coroa de alguém tão poderoso, os destroços caem sobre todos ao redor. Depois da prisão de Olivia, os jornais não falavam de outra coisa. Manchetes estampavam a queda da empresária, que por anos ditou as regras do mercado. Para mim, ver aquela história correr o país era como abrir uma ferida e, ao mesmo tempo, limpá-la. Eu via o nome do meu pai sendo finalmente ligado à verdade, mas também sentia o peso de tudo que tinha perdido. Ricardo, por outro lado, parecia mais decidido do que nunca. Um dia me chamou para o escritório dele em São Paulo, um prédio espelhado que refletia o céu como se fosse infinito. Colocou uma pasta sobre a mesa e disse: quero te propor algo. Abri o documento e vi ali o esboço de uma nova empresa registrada em meu nome. É a chance de você reconstruir sua história, ele completou. Meu primeiro impulso foi recusar. Soava como caridade, como se eu fosse um projeto de redenção para ele. Cruzei os braços e respondi firme: não preciso de esmolas. Ele riu de leve, balançando a cabeça. Não é esmola, Isabela, é parceria. Você tem visão, coragem e eu confio em você. Aquelas palavras mexeram comigo. Eu nunca pensei que um homem acostumado a mandar em todos pudesse olhar para mim como igual. Aceitei, mas com uma condição clara. Se for para dar certo, será do meu jeito. Ricardo sorriu e estendeu a mão. Selamos ali o início de algo novo, que no fundo era mais que negócios. Nas semanas seguintes, mergulhei de corpo e alma na construção da empresa. Passei dias e noites revisando contratos, reatando contatos antigos, desenhando estratégias. Cada reunião era um passo rumo a recuperar não só meu nome, mas também a confiança em mim mesma. E Ricardo estava sempre por perto, ora como sócio atento, ora como sombra silenciosa. A tensão entre nós crescia a cada encontro. Havia olhares que duravam mais do que deveriam, toques rápidos que deixavam marcas invisíveis. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma que precisava focar no trabalho. Mas meu coração acelerava sempre que ele se aproximava. Uma noite, depois de uma reunião longa, ele apareceu na minha sala com 2 xícaras de café. Você precisa descansar, disse. Sorri cansada e respondi, e você precisa parar de bancar o protetor. Ele me encarou sério por alguns segundos e respondeu: talvez eu não consiga. Aquelas palavras ficaram presas no ar, e percebi que estávamos diante de uma linha tênue. Eu podia recuar e manter as barreiras, ou atravessar e encarar o desconhecido. Preferi o silêncio, mas dentro de mim sabia que o inevitável se aproximava. Deitada naquela noite, olhei pela janela do hotel e me perguntei se estava pronta para permitir que alguém fizesse parte da minha vida de novo. O medo e o desejo se misturavam, e percebi que meu maior desafio não era mais Olivia nem o passado. Era meu próprio coração. E foi assim que percebi que a reconstrução que eu buscava não era apenas financeira, era emocional, era íntima. E cedo ou tarde, teria que escolher entre resistir ao sentimento ou me entregar de vez. As primeiras semanas da nova empresa foram intensas. As notícias sobre Olivia ainda ocupavam manchetes, mas já surgiam sussurros de que antigos aliados dela não estavam satisfeitos com minha ascensão. Eu sabia que ao levantar a cabeça, estava cutucando gente poderosa, e o preço disso não demoraria a chegar. Numa noite chuvosa, ao sair do escritório, encontrei meu carro riscado. Uma palavra grosseira estava gravada na lataria e senti o estômago gelar.
Não era só vandalismo, era recado. Quando contei a Ricardo, ele ficou furioso. Ligou para seguranças e exigiu que eu tivesse escolta. Mas eu recusei. Passei anos sozinha nas ruas, sem me virar. Ele não aceitou minha resposta. Agora você não está sozinha. Não vou permitir que te façam mal. Essa proteção dele era ao mesmo tempo conforto e prisão. Senti que ele queria me envolver numa redoma, como se eu fosse frágil. Num jantar com investidores, quando um homem me elogiou em público, Ricardo perdeu o controle e reagiu com ciúme. A mesa inteira ficou em silêncio e eu saí irritada. No carro disparei. Você não pode me tratar como propriedade. Eu não sou um troféu. O silêncio dele foi pesado, mas os olhos denunciavam arrependimento. Dias depois, apareceu no meu escritório sem aviso. Estava com uma expressão séria, diferente da arrogância de sempre. Colocou um café sobre minha mesa e disse: "Vim pedir desculpas. Eu deixei o ciúme me dominar, e isso não é justo com você." Fiquei surpresa, porque nunca pensei que ouviria humildade na voz de Ricardo. "Eu não quero um protetor, Ricardo", respondi. "Quero um parceiro." Ele assentiu, respirou fundo e disse: "E é isso que vou ser." A sinceridade no tom dele me desmontou, e percebi que a relação entre nós estava mudando de verdade, mas os ataques não pararam. Mensagens anônimas começaram a chegar no meu celular. "Desista antes que seja tarde." Eu não contei a ele de imediato, mas ele descobriu quando viu meu rosto preocupado. Naquela noite, me levou até o apartamento dele e disse: "Você pode negar o quanto quiser, mas eu não vou permitir que passe por isso sozinha." Ali, pela primeira vez, deixei cair a armadura. Aceitei o abraço dele, e no calor daquele silêncio, percebi que o que nos unia já tinha ultrapassado negócios ou vingança. Era algo que eu não sabia mais como segurar. Ao mesmo tempo, entendia que deixar alguém entrar significava abrir espaço para novas dores. Mas naquele instante, no aconchego dos braços dele, senti que talvez o risco valesse a pena. O tempo passou, e apesar das ameaças, nossa empresa crescia. Cada contrato assinado era como um tijolo reconstruindo não só meu futuro, mas também minha confiança. Ricardo estava sempre ali, ora como sócio, ora como presença silenciosa que se tornava cada vez mais indispensável. E sem perceber, comecei a deixar cair as barreiras que me protegiam. Numa tarde em Fortaleza, depois de uma reunião importante, ele me levou até uma praia deserta. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados, e o barulho das ondas parecia marcar o compasso do meu coração. Ele segurou minha mão e, com um olhar que misturava ternura e medo, disse: "Isabela, antes de você eu só pensava em poder e dinheiro, mas você me fez enxergar que nada disso vale se eu não tiver alguém para dividir." Senti meus olhos marejarem quando ele se ajoelhou na areia e tirou uma caixinha do bolso. O brilho do anel refletiu a luz do entardecer, mas foi a sinceridade em sua voz que me deixou sem fôlego. "Quer casar comigo?" Sim, saiu de mim sem esforço, como se já estivesse guardado há muito tempo. E ali, diante do mar, selamos nosso destino. O casamento aconteceu meses depois, em um jardim à beira-mar em Florianópolis. Flores brancas decoravam o caminho. Amigos e parceiros nos rodeavam. E quando caminhei até o altar, senti que meu pai e minha mãe estavam ali comigo, em silêncio, abençoando aquele momento. Ricardo, de terno preto impecável, não conseguiu esconder as lágrimas ao me ver. Nossos votos foram simples, mas verdadeiros. Ele prometeu me respeitar e nunca me tratar como menos do que igual. Eu prometi confiar, mesmo quando o medo quisesse me afastar. Quando dissemos sim e nos beijamos, senti que pela primeira vez na vida tinha encontrado um lar. Não em paredes de tijolos, mas em braços que me acolhiam. Os meses seguintes foram de paz e descobertas. Dividíamos risadas, jantares simples e até pequenas discussões cotidianas, mas sempre havia reconciliação. E quando pensei que já tinha recebido tudo da vida, veio a maior surpresa: um teste positivo. 2 vidas crescendo dentro de mim. A notícia abalou minhas certezas e ao mesmo tempo me encheu de esperança. Contei a Ricardo em casa, colocando o ultrassom sobre a mesa. Ele arregalou os olhos, levou as mãos à cabeça e depois me envolveu num abraço apertado. 2? Perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. 2, confirmei com um sorriso tímido. Naquele instante,
percebi que a história que começou como um jogo de vingança tinha se transformado em um legado de amor. Eu, que um dia dormia em calçadas frias, agora me preparava para construir uma família. E cada batida dupla dentro de mim era a prova de que, mesmo depois de toda a escuridão, a vida sempre encontra um jeito de florescer. E assim, minha história mostra que a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de segundos. De uma calçada fria e silenciosa, fui parar em um casamento cheio de luxo, onde descobri que até milionários carregam feridas escondidas. Mas o que realmente importa não é o dinheiro nem o poder. É a coragem de enfrentar o passado, a fé em recomeçar e a força de não desistir quando todos esperam que você caia. Agora eu quero te provocar. E você? O que faria se tivesse a chance de transformar sua dor em vitória? Será que teria coragem de encarar seus fantasmas como eu fiz? Responda nos comentários, porque sua voz é parte dessa reflexão. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui sempre haverá relatos que nos lembram do quanto somos capazes de superar. E não esqueça, cada vídeo traz uma nova lição, uma nova chama para iluminar os caminhos da vida. Porque no fundo, todos nós temos uma história de luta e redenção para contar, e a sua pode ser a próxima a inspirar o mundo.